Rafael, eu sou técnico agrícola, formado na Escola Família Agrícola aqui de Jabuticaba, no município de Quixabeira, Bahia. E também estou cursando atualmente o meu último semestre do curso de agronomia, né? Eu venho aqui hoje para vocês, através desse pequeno vídeo, falar um pouquinho sobre algumas experiências pessoais que eu tive e também sobre algumas práticas e alguns tópicos de manejo de conservação de solos para a gente aqui do semiárido, principalmente a gente do semiárido baiano. Eu, como aluno da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no curso de agronomia, como eu citei, tive a oportunidade, a maravilhosa oportunidade de realizar um intercâmbio acadêmico, no qual eu estive no México, um país aí da América do Norte, por um período de 2 semestres, que equivalem a 1 ano, 2 semestres letivos da universidade, que equivalem a 1 ano. Durante esse período no México, eu pude vivenciar algumas experiências que eu achei interessante, que eu posso relacionar, com algumas práticas e com o uso agrícola dos solos que a gente tem aqui no Brasil, principalmente a nossa região, que é uma região semiárida, que chove pouco, não tem uma precipitação muito alta e também as chuvas não são tão distribuídas ao longo do ano, ou seja, tem uma precipitação pluviométrica mais concentrada. A chuva é mais concentrada em alguns períodos do ano e a gente tem outros períodos que são períodos secos. E onde eu estive no México, eu tive a vivência também de visitar lugares que tem essa questão do clima semiárido também. Apesar do país ter bastante variedade nos seus climas, há lugares que tem a presença do clima semiárido. Uma coisa que eu achei bastante interessante, que eu posso comparar do México, por exemplo, com o Brasil, é a questão do uso da palma, que a gente aqui só tem o uso da palma como uma planta forrageira, ou seja, para alimentação animal exclusivamente, que é bastante interessante, sem dúvida é uma das melhores alternativas que a gente tem como um banco de alimentação para os animais no período de seca, pois a palma ela é resistente, é adaptada, e ela consegue armazenar principalmente água, inclusive consegue suprir, consegue lidar com a demanda de água dos animais em parte, parcialmente, durante o período de seca, que é um problema muito grande para a gente aqui, para os agricultores, pequenos agricultores principalmente, da nossa região. E no México, além do uso como palma forrageira para alimentação animal, eles conseguem ampliar o uso dessa planta para, por exemplo, alimentação humana. É comum você ver, inclusive em restaurantes, o uso da palma na alimentação humana. E também há um consumo muito grande do fruto da palma, que eles chamam lá de tuna. Claro que são variedades de palma diferentes, não são as mesmas variedades da palma forrageira. Porém, o México tem essa questão cultural de utilização da palma na alimentação. E isso serve bastante para muitas famílias nas regiões que eu pude visitar, como um complemento na alimentação. Às vezes, como a gente utiliza aqui uma verdura ou uma salada, eles muitas vezes utilizam a palma realmente. Claro que principalmente o que é utilizado são os brotos da palma mais novos, que tem um melhor sabor, mais palatável, um sabor mais agradável, e também a textura para alimentação humana. A gente lá não se pode utilizar a palma forrageira na alimentação humana do jeito que a gente utiliza para os animais, claro, por conta do sabor e por conta também da textura, Outra questão interessante do México é a utilização muito grande e a importância econômica que tem as espécies de agave, que a gente conhece aqui muitas vezes como sisal. Ou seja, o sisal que a gente conhece aqui, que é utilizado principalmente para retirada de fibra comercial, para venda, no México tem variedades de sisal, de agave, que são utilizados principalmente para a fabricação de bebidas. Eles utilizam, por exemplo, para fabricar a tequila, que é bastante conhecido mundialmente. O México é o único e maior exportador de tequila do mundo.
tem outra bebida chamada mezcal, entre outras bebidas alcoólicas principalmente que são feitas a partir do sisal. Então eles conseguem ter uma variedade de produtos a partir dessas espécies, que são espécies de lugares com clima parecido com o nosso, ou seja, com pouca chuva, com a chuva mal distribuída durante o ano e com dificuldades na questão de armazenamento de água, que é um problema muito grande que a gente enfrenta no semiárido e talvez o maior problema. E quando eu falo dessa questão de chuva, eu não posso deixar de relacionar a questão das chuvas com a questão dos nossos solos, né? Já que eu venho aqui também falar um pouco sobre a questão da conservação de solos no semiárido. Ou seja, o solo, que é propriamente dito popularmente a terra, né? Ela é a base para a vida, a base para a alimentação, a base para a produção agropecuária. Ou seja, numa propriedade, o bem de maior valor que você pode ter na propriedade é o solo, porque é através dele que você consegue produzir, seja planta, seja animal, seja o que for, né? É a base. Então, muitas das vezes a gente não percebe a importância que tem de cuidar e preservar nosso solo. Porque o processo de formação do solo agricultável, ele demora milhares e milhares e milhares de anos, sendo que a gente pode ocorrer uma perda desse solo por diversos motivos, como erosão, processo erosivo, né? Em questão de semanas, meses, devido a práticas incorretas no uso e na produtividade, na produção agrícola, né, agropecuária de forma geral. Então, eu venho até aqui para destacar para vocês alguns dos pontos principais e práticas principais e básicas, alguns critérios básicos para você levar em consideração na hora de pensar na preservação e na conservação do solo, né, que ele é um recurso natural que a gente considera limitado por conta dessa facilidade de degradação que ele tem em comparação com o tempo que leva para ser formado, né? Uma pequena quantidade de solo demora milhares e milhares de anos para ser formado a partir da rocha, a partir das rochas realmente, enquanto que, por exemplo, em uma chuva, por questão de erosão, você pode perder na sua propriedade parte desse solo, principalmente a parte mais fértil, mais rica, mais nutritiva do solo para as plantas, que é a parte geralmente mais superficial das primeiras camadas. Então, eu acho que uma dica importante para qualquer agricultor, técnico agrícola, né, que tem em mente a preservação, a conservação dos solos em qualquer região e principalmente em nossa região semiárida, é a questão da cobertura do solo. Por que eu estou dizendo isso? A gente, como eu falei, tem uma questão de chuvas que é muito limitada, não é isso? Ou seja, a gente aqui na nossa região, nós na nossa região semiárida temos chuvas com a precipitação baixa, temos poucas chuvas, quantidade de água pouca. Então, outro problema que acarreta na conservação do solo são as concentrações e a intensidade das chuvas. Já que a gente aqui na região semiárida tem um período que a gente conhece como o período de trovoadas, né? Que é onde vem as chuvas, que a gente chama de chuvas torrenciais, aquelas chuvas mais fortes. E é onde a maior concentração das chuvas que a gente tem aqui ocorre de uma só vez. O que leva a um escorrimento, né, superficial de água, a enxurrada, como a gente popularmente conhece, ser formada de forma muito grave. E essa enxurrada, esse escorrimento superficial tende a carregar junto com a água boa parte das primeiras camadas do nosso solo, que são as partes mais importantes, mais agricultáveis, né? Mais férteis, mais nutritivas para a produção agropecuária, produção vegetal principalmente. Então, por que a gente tem que ter um cuidado tão grande com a cobertura dos nossos solos? Justamente por isso. Então, não é interessante deixar o solo descoberto em momento nenhum do ano, seja no período de seca ou no período chuvoso, porque quando essas chuvas de trovoada chegarem, a gente vai ter perda de solo pelo processo de erosão, que é o processo de carreamento, né, das partículas do solo pela água da chuva, nesse escorrimento aí da enxurrada. E isso é potencializado principalmente por algumas outras práticas incorretas que é comum a gente perceber. Por exemplo,
onde a gente tem locais aqui que a gente tem um terreno que não é plano, né, um terreno com desnível, onde não há um nivelamento bom desse terreno, muitas vezes a gente percebe que o pessoal, até por a questão de praticidade, né, a facilidade de trabalhar a terra dessa forma, faz a aração ladeira abaixo, ou seja, com implemento, seja animal ou trator, no sentido de cima do terreno para baixo, ladeira abaixo. E isso facilita muito o processo de erosão e a perda da camada superficial do solo pelo carreamento da enxurrada. O correto mesmo é a gente fazer o chamado preparo em curva de nível, que seria um preparo no outro sentido que não o de cima para baixo, né, dos nossos terrenos. Por conta que isso cria uma barreira no solo para que essa água vá passando de forma mais lenta, menos violenta, e não há uma erosão e um carreamento das partículas tão forte como nessa aração ladeira abaixo, que a gente é comum perceber aqui, por conta da facilidade, até da questão do trabalho mesmo, em ensearar a terra dessa maneira, né? A gente não tem muita preocupação dessa questão da cobertura do solo. Muitas vezes a gente quer ver o solo lá limpinho, sem mato, sem nada, mas inclusive o próprio mato muitas vezes tem um papel importante para preservar os solos, pois ele impede o impacto da gota da chuva também de forma direta no solo, o que culmina também na quebra, o que causa, né, a quebra dos agregados do solo, que são estruturas que todo o solo tem, que garante com que ele seja estável e que não sofra essa perda por erosão, por carreamento, né? Que o solo não seja carregado pela água das chuvas principalmente. Então é importante manter essas estruturas e toda a vegetação desempenha esse papel, inclusive o que a gente chama de mato, né? Que são as ervas daninhas realmente. Então a cobertura do solo, manter o solo coberto sempre que possível, é uma das práticas essenciais para um bom manejo e conservação do solo. Além dessa questão também dos cuidados no preparo do solo, já que muitas das vezes a gente tem o costume e realmente é necessário realizar a aragem do solo para que não tenha um solo muito duro, né, muito compacto, para que a gente possa realizar o plantio. Então é importante se atentar a essa questão, a direção que está sendo realizado esse processo de preparo do solo, para não fazer ladeira abaixo realmente. Porque o solo ele facilmente é levado pela água da enxurrada, principalmente a gente que tem períodos que tem uma concentração de chuva maior. Falando mais um pouco sobre a questão das práticas, né, de conservação dos nossos solos aqui do semiárido, além da questão de manter sempre o solo coberto com vegetação, né, algumas outras práticas também são importantes na hora do cultivo, inclusive interessantes até para a gente ter melhores resultados de produtividade das plantas. Por exemplo, a gente pode potencializar uma ação que a gente chama de fixação biológica de nitrogênio. O que é isso em termos mais simples para a gente entender? O nitrogênio, que é um dos nutrientes importantes para as plantas, um dos mais importantes nutrientes das plantas que são presentes no solo, ele é incorporado, né, adicionado ao solo, principalmente pela ação de alguns micro-organismos, algumas bactériazinhas que a gente tem no solo, que conseguem pegar o nitrogênio que está presente no ar e fixar ele no solo para que as plantas possam aproveitar. Então a gente tem uma série de plantas, que é principalmente das leguminosas, da família das leguminosas, que eu posso dar um exemplo para vocês do que são plantas leguminosas. Por exemplo, o feijão é uma planta leguminosa, o amendoim, todas as espécies de feijão, inclusive o feijão guandu, por exemplo, que é uma espécie interessante para a gente, porque é adaptada às nossas condições climáticas. Essas plantas ela tem uma capacidade de realizar uma simbiose, né, que é uma relação, como se fosse uma relação amiga com esses micro-organismos, com essas bactérias que conseguem pegar o nitrogênio do ar e fixar ele, ou seja, trazer ele para o nosso solo, para que as plantas possam utilizar. Então é interessante o consórcio das nossas lavouras, das nossas plantas, com leguminosas, com esse tipo de planta, como eu citei, feijão, amendoim, o guandu, etc. Ou seja, você, por exemplo,
fazer um consórcio de plantas em que você consegue na mesma área cultivar 2, 3 tipos de plantas, variar essa questão das plantas que a gente está cultivando na mesma área é interessante, inclusive do ponto de você obter melhores resultados, né? Melhor produtividade. Então é uma prática interessante também. Além disso, é interessante também nos nossos cultivos a gente poder fazer a utilização da compostagem, né? Que pelo vídeo ser curto não dá tempo de eu explicar como seria um processo de compostagem todo, do início ao fim, mas vocês podem estar buscando informação sobre isso, que a compostagem é interessante para você aproveitar restos, né, resíduos da propriedade, para transformar isso em adubo, um adubo de qualidade, que vai aumentar também seus ganhos na produtividade da sua lavoura. Inclusive você pode e deve, caso você também tenha animais na propriedade, já que nossa região, basicamente os pequenos agricultores, eles lidam tanto com a produção animal quanto com a produção vegetal, né? Ou seja, tanto plantam como criam animais. Então é interessante aproveitar o esterco desses animais no processo de compostagem, junto com resíduos de alimentação, com resíduos, né, com restos de alimentação, com restos de cultivos anteriores, de plantações anteriores, porque isso enriquece bastante o solo. Essa questão da adubação orgânica, que você adiciona matéria orgânica, adiciona restos orgânicos, restos vegetais e restos como esterco também no solo, é muito importante para a sua preservação e conservação, tanto do ponto de vista químico, né, que é a questão nutricional, manter e adicionar nutrientes ao solo, quanto do ponto de vista também físico, porque solos que você tem uma adição de matéria orgânica, ele melhora diversos aspectos, diversos pontos, né, na questão física, como a capacidade de retenção de água, ou seja, seu solo vai ter uma maior capacidade de segurar a água e segurar a água por mais tempo. Isso na nossa região é um problema. Ele também, com essa maior capacidade de retenção, geralmente está associado a uma maior capacidade de infiltração, ou seja, a água infiltra, entra mais fácil no solo, então seu solo vai ter um armazenamento de água melhor, diminuindo dessa forma também, como eu falei anteriormente, a questão do escorrimento superficial, né, da enxurrada, que é a ação da água da chuva está passando com força, levando parte do solo, que é a parte mais importante e mais rica que a gente teria, que seriam as camadas de cima, né, do solo. Então essas práticas são bastante interessantes para você conseguir preservar o solo. Então, sempre que você puder, um conselho que eu deixo para vocês, adicione matéria orgânica no solo. Uma dica importante que eu dou, principalmente para vocês, agricultores familiares, é essa questão da utilização da matéria orgânica. Tudo que você tiver disponível de resíduos orgânicos, resíduos vegetais de outros plantios, é interessante deixar no solo para melhorar essas características físicas e químicas do solo, para melhorar na conservação dele também, certo? Então, são algumas dicas básicas apenas que eu estou passando aqui para vocês, mas que tem muito mais coisa que eu poderia estar dizendo, mas por conta do tempo aqui ser curto para eu estar gravando esse vídeo para vocês, são algumas dicas assim mais superficiais mesmo, para que vocês consigam desempenhar em sua propriedade algumas práticas interessantes que geram melhores resultados. Porque conservar o solo não é importante só para o momento, a curto prazo, para você ter resultado agora. É importante inclusive no futuro, porque se você não conserva seu solo agora, não preserva agora, no futuro você não vai ter capacidade de produzir na sua propriedade, porque você desgastou, degradou seu solo. Principalmente para a gente aqui da região semiárida, que tem uma característica de ter solos mais rasos, né, que não tem uma profundidade muito grande, ou seja, um solo que com uma profundidade pequena já chega na rocha e já chega na porção que não a gente chama agricultável, ou seja, não serve para plantar, não serve para produzir. Então essa questão da conservação dos solos na nossa região é muito importante. Nossa região está muito sujeita a processos de desertificação, principalmente pelas questões climáticas associadas às más práticas, né, à má gestão do solo das propriedades. Muitas vezes por desinformação
e também por falta de recursos, falta de apoio de programas governamentais. Então eu acho que é importante essa questão educativa de se pensar sobre o solo, não só a curto prazo, que é o que muita gente fazia antigamente, realizava queimadas, por exemplo, na área, porque sabia que no primeiro, segundo ano você teria um ótimo resultado na produção, na produtividade, porque essa cinza da queimada realmente é muito rica, só que você acaba com a questão biológica, com a vida do solo, que são os organismos que vivem ali e que são importantíssimos para manter o solo fértil, para manter o solo com uma boa estrutura, para que ele seja conservado e preservado a longo prazo e ele sirva para produzir, que isso é o mais importante. Manter o solo sempre viável para a produção. É isso que a gente deve ter em mente, sempre preservar de forma sustentável nossos recursos naturais, e o solo é um deles, e que é bastante frágil se não manejado. Obrigado pela atenção. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.